Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcro caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros como os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e fazeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confesseis que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, aos teus pés suplicamos as graças e as bênçãos de Deus, lembrando sempre dos cuidados que teve com Nossa Senhora. Olhai por nós, ó glorioso São José, esposo da Virgem Maria. São José, valei-nos. Glorioso Príncipe do céu, protetor das almas, eu vos clamo e invoco para que vos livreis de toda a adversidade, de todo o pecado, fazendo-nos proteger no serviço de Deus, conseguindo-me dele a graça na perseverança final, para que me faça gozá-lo eternamente. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, abri-nos no vosso escudo contra as embústias e ciladas do inimigo. Subjugai, ó Deus, e insistentemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e aos todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos que andam pelas perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Amados irmãos, após celebrarmos a martírio de São João Batista, hoje os textos bíblicos vêm nos chamar a atenção. E o tema central é uma vida religiosa e não uma vida com Deus, que vai gerar uma hipocrisia. A primeira leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, o Paulo vai nos alertar aqueles que não trabalham para a sua conversão e para a sua vida de fé. Então, aqui essa comunidade de Tessalônia observavam a segunda vinda de Nosso Senhor. E tinha alguns que não trabalhavam fisicamente e nem trabalhavam religiosamente para a sua conversão. Sentados em berço esplêndido, e ali não praticava fé, não ia ao templo, não ia à igreja, não fazia as obras de misericórdia e muito menos participava da missa. Então eles estavam sentados em fazer nada. Não tinha na sua ociosidade. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 8, de ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço dia a dia
para sermos pesados a ninguém. Pois, quem não tivesses o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentarmos como exemplo a ser imitado. Ou seja, dar exemplo daquilo que pregamos e falamos. No finalzinho do texto, o Paulo vai nos alertar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós. Por quê? Quem não quer trabalhar também não deve comer. A palavra de Deus deve imbuir os nossos corações. Duas vertentes. O trabalho espiritual, você deve progredir espiritualmente. Não é que você fez a catequese lá há 20 anos, 10 anos ou há pouco tempo, que você não vai progredir espiritualmente. Você precisa deixar os vícios, sobressair as virtudes em você, mudar o seu interior, trabalhar fisicamente e espiritualmente. E trabalhar para que tenha o pão em sua casa e trabalhar para a sua salvação. É isso que Paulo nos alerta. Por quê? Todo mundo fazia o trabalho manual e aqueles esperando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pronto lá, sentados, sem fazer absolutamente nada. E Paulo alerta essa comunidade que a palavra de Deus deve fazer um efeito interno para mudança interior e dar testemunho, exemplo àqueles que vão entrar na igreja de Deus. Ligando essa primeira leitura ao texto bíblico, é um texto muito famoso, que Jesus hoje aqui não está muito bom. Não está muito simpático, não. Ele olha para mestres da lei e fariseus. Mestres da lei, aqueles que interpretam a lei. O fariseu é aqueles que se dedicam ao cuidado do templo. Um interpreta a lei e outros cuidam do templo. Jesus olha o coração, olha a alma daqueles dois povos. Duas pessoas que cuidam do templo de maneira diferente. Trabalham para a sua salvação, mas de forma errada. E aí eu olho para esse texto e interpreto da seguinte forma: é aqueles que são religiosos, mas não fizeram experiência com Jesus. Eles gostam das coisas do templo. Então, os melhores lugares. Gostam do perfeccionismo. Então, uma igreja esteticamente bonita, um som agradável, palavras agradáveis, senta no banco, as missas mais rápidas, diretas, mas não fizeram uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem Deus. Então, vem a missa, vem as outras partes religiosas, chegando em casa, continua do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu nasci assim, eu não vou mudar. Então não tem mudança interior. E as pessoas de fora olham e dizem assim: mas ela é tão religiosa, mas ele é tão religioso. Mas tem um comportamento completamente diferente. São religiosos, mas são fofoqueiros. São religiosos, mas traem. São religiosos, mas não têm caráter. São religiosos, mas não pagam suas contas em dia. São religiosos, maltratam os seus empregados.
são religiosos, mas não mudou a mentalidade. 2 tipos de conversão. Primeiro, largar os pecados. Segundo é a mentalidade, metanoia. Essa pessoa, Jesus compara a sepulcro caiado. Para um judeu, ele pode ir no sepulcro, mas se passar perto ou pisar, ele se contamina fisicamente, não espiritualmente, fisicamente. Então ele não pode entrar no templo e nem fazer as suas atividades do templo. Então, para maquiar, passou um cal, o cal é caiado, passa um cal, e aí a pessoa toca no cal e não toca no túmulo, então ela não se torna impuro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sepulcro caiado, você é podre, tem morte dentro de você, você não está ressuscitado. Por isso que a gente vê muita gente dizendo que é alguma coisa, mas não se identifica com ela. Religiosos amargurados, infelizes, que têm de ter poder, quer carreirismo, mas nunca fez uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar? Jamais. Então está aqui na igreja, mas o pensamento é mundano. E Jesus fala, vocês é comparado àquele túmulo, vocês são mortos e podres. Vocês não têm ressurreição. Vocês não têm mudança interior. Por dentro. Por exemplo, você já passou por essa experiência? Quando as pessoas falam assim, nossa, como que você é boazinha. Não. Aí a pessoa diz assim, padre, eu não sou boazinha. Eu aparento ser, mas não sou. Nossa, como que você tem uma paciência. Não, olha o seu jeito, a sua maneira, você deve ter uma paciência. Padre, não sou tão paciente assim. Nossa, você ajuda muito, ajuda muitas pessoas. Padre, eu ajudo, mas eu tenho dificuldades de ajudar os meus. Quem está bem próximo de mim. Então, não adianta parecer ser, tem que ser. É isso que Jesus está dizendo. Não é para parecer ser religioso. Deve ser religioso. Sou seguidor de Jesus e pratico aquilo que Jesus nos disse. Igual o evangelho de ontem. Eu sei que eu tenho que viver a fidelidade no casamento. Eu sei que sobre a minha jurisdição na minha casa, eu tenho que viver, e minha família, minha casa tem que viver segundo a Deus. Mas tem gente que diz assim, padre, o menino, a menina está começando a namorar. E tem relações sexuais. Padre, é melhor ter aqui na minha casa, né, do que ter lá no motel. Vai lá e o mundo é perigoso, então faz aqui dentro mesmo. Eu sei da verdade. Eu vivo a verdade. Mas quando é para os meus perto da minha casa, eu vou afrouxando. Para os outros, não. Inferno, Satanás, os teus anjos, está errado. Perto de mim, eu vou afrouxando. Eu afrouxo. Qual que é a diferença de um puteiro, desculpe a palavra, ou do motel, a sua casa? Nenhuma, é só colocar uma luz vermelha lá. Aqui dentro, devoto,
Aqui dentro religioso, bonitinho, lá fora mundano. Aí Jesus, como ele não está bom hoje, aí ele vai falar mais ainda. E tem mais coisa para falar. Então Jesus olha para eles e diz: hipócritas, estão podres, estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, fariseus hipócritas, vós destruís os sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Ou seja, passa um cal, coloca ainda no túmulo textos bíblicos. Jesus diz assim: você matou os profetas. Seus pais mataram os profetas. E você já está começando a matar o profeta. Completai, pois, a medida dos nossos pais. O que é completar as medidas dos nossos pais? O copo está cheio. Então preencha esse copo me matando. Me mata logo, você vai me matar. Vocês mataram, seus pais mataram os profetas. Isaías, Jeremias, João Batista, que vimos ontem. Agora, me mata já. Você vai me matar mesmo? Eu sou o maior de todos os profetas. Me mata. Todas as vezes que nós viemos aqui e não temos uma vida justa com Deus, honesta com Deus, verdadeira com Deus, quando a gente tem religiosidade, a gente lembra de Nossa Senhora Aparecida só no dia dela, lembra de São Miguel só na quaresma, lembra de Nossa Senhora quando tem perigo, mas quando não tem perigo, a gente vai preferindo outras coisas. Termina de matar. E foi isso que os fariseus fizeram. Você mata Jesus com seus pecados, você mata quando você não vive conforme Ele deseja, quando você não tem intimidade, não procura na oração, não viva com Deus, não produz em sua casa elementos para a santificação da sua vida, quando você não trabalha espiritualmente para sair do limbo, do erro que você entrou. E Jesus quer você santo, não hipócrita, não mentiroso. E no fundo todos nós aqui, inclusive eu, temos um pouco de hipocrisia. A gente fala muito e faz pouco. São José não falou nada e fez muito. Nossa Senhora só observava no coração e fez mais do que nós. Faça e fala pouco. Viva e pare de ficar observando a vida dos outros, falando dos outros, criticando os outros, apontando o dedo nos outros. Aliás, você não passa de um sepulcro caiado, porque não consegue ver a alegria do outro. Então você tem que diminuir os outros para pelo menos ser um pouquinho melhor do que os outros. E isso não é de Deus. Isso é de Satanás. Portanto, trabalhar para a sua salvação e seja justo consigo e com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.